Por favor, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Vamos lá. Se os irmãos encontraram, digam amém. Se não encontrou, fica bem difícil. Bem difícil. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca, e assim foi. E chamou Deus a terra seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva, produzindo semente, e a árvore frutífera, que segundo fruto, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente, e segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Se você puder e quiser, diga amém. Amados irmãos, ler a Bíblia Sagrada é um dever de todo cristão. Haja vista na Reforma Protestante, quando cresceu o conceito que nós tanto apoiamos e defendemos, chamado de 5 solas. A palavra sola significa somente. E dessas 5 solas, a qual a fé protestante se afirma, está entre elas somente as Escrituras. É por isso que as Escrituras é fundamental, não só pela sola, da qual a nossa fé começa a ser estabelecida, mas também por aquilo que nós chamamos de cognoscibilidade. A palavra cognoscibilidade na teologia também tem a ver com a mesma expressão cognição que a psicologia utiliza, que é a compreensão, perceber, entender e assim sucessivamente. Deus é um ser eterno, indivisível e incorpóreo, o que significa que nós não podemos a olho nu vermos ao Senhor. Logo, se não consigo vê-lo a olho nu, Deus, por seu amor e misericórdia e graça, é quem deseja se manifestar à sua criação. E essa forma de Deus se manifestar é que nós chamamos de cognoscibilidade. Essa maneira de Deus se manifestar à sua criação recebe também uma compreensão em um teólogo chamado John Wesley, de quadrilátero wesleyano, ou seja, há no mínimo 4 passos como Deus utiliza-se para que toda a sua criação veja, perceba e note a sua presença. Nesse quadrilátero nós temos primeiro a revelação das Sagradas Escrituras. Quando eu a leio, percebo que de fato Deus é um Deus presente. Se não me satisfaço na leitura das Escrituras, há um segundo ponto, uma segunda forma de Deus se revelar à humanidade, que é pela natureza. Ao observar a natureza,
compreendo e vejo que não é possível que tudo isto que é criado não foi criado por uma mente pensante. Já existem áreas da ciência que defendem esse ponto de vista. E por que não também falar da filosofia pré-socrática? Antes de Sócrates, se discutiam duas coisas: arquê e physis. Arquê e physis seria entender a natureza e o seu ponto de partida. Se eu não consigo perceber ou notar a Deus na natureza, há uma terceira etapa dessa manifestação divina que nós chamamos de história. Por exemplo, a arqueologia é uma forma de pesquisa, a qual Deus, por sua bondade também, deixa na história da humanidade pegadas, a qual o homem pode notar a sua presença. E por fim, a experiência, que nós também podemos aqui colocar como exemplo o milagre. Quando as mãos humanas já não alcançam um feito, as mãos divinas assim o trazem à realidade, percebe-se que a vida sobrenatural, ou também chamada de metafísica, se manifesta na realidade. Dessas quatro maneiras em que Deus se manifesta a sua criação, as Escrituras é o único ponto, não só de manifestação, mas de compreensão daquele a qual se manifesta. Só consigo entender melhor a Deus por meio das Sagradas Escrituras, a qual Ele confiou a sua criação, e por meio dela eu consigo compreender sua vontade, o que lhe agrada, o que lhe desagrada, o que é santo, profano, seu plano salvífico, quem é o Espírito, Cristo, quem é o Senhor, como os três operam, de que forma estão operando e assim por diante. Por isso insisto que a formação da Bíblia Sagrada é chamada de cânone, e a palavra cânone tem o sentido de instrumento de tirar medidas, porque toda medida da vida de um cristão é e deve ser pautada sob a luz das Escrituras Sagradas. Desse ponto, muito rápido e curto, obviamente, tento mostrar aos irmãos, não só por conceito teológico, mas bíblico, da necessidade que todo cristão deve ter ao ler a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, houve uma tradução do hebraico para o grego, e essa tradução do grego nós chamamos de Septuaginta. Nessa tradução do grego, os nomes dos livros foram alterados, e nós lemos aqui o primeiro dos livros da Bíblia Sagrada e o primeiro da formação que nós chamamos de Pentateuco, que compreende-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são nomes extraídos da Septuaginta. No hebraico existe uma outra compreensão. Gênesis será chamado de Bereshit, Êxodo será chamado de Shemot, Levítico será chamado de Vaikra, Números será chamado de Bamidbar e Deuteronômio será chamado de Devarim. Gênesis início, Bereshit no princípio, Êxodo saída, Êxodo, Bereshit, Shemot seria nomes no hebraico no literal. Levítico será chamado de Vaikra, Levítico compreende uma ordem dada aos levitas, Vaikra, e chamou Deus, literalmente. Número será chamado de Bamidbar, que significa no deserto, e Devarim, diferente de Deuteronômio, que significa segundo a lei, Devarim será chamado de palavras no plural. Agora, todos esses livros, independente se o seu emprego está no hebraico ou está no grego, tem um conteúdo importante nele, que perpassa a ideia do livro. E alguns, não disse todos, alguns passam a adjetivar esses livros. Gênesis poderá ser chamado de Zeraim, sementes. O livro de Êxodo poderá ser chamado de Moed, ocasiões. O livro de Levítico será chamado de Kodashim Taharot, purezas e santificações. O livro de Números será chamado de Neziquim, prejuízos. E o livro de Deuteronômio será chamado de Nashim, mulheres. Bom, dentro dessa compreensão, o livro de Gênesis contrasta o livro de Números e vice-versa. O que eu posso observar no livro de Gênesis? O livro de Gênesis é Zeraim, sementes, pois aqui está o ponto de partida de toda a vida, toda a criação,
primeiro chamado, primeira promessa e assim por diante. O livro de Gênesis é um livro mais singular, é um livro mais individual. Não significa que eu esteja dizendo, tampouco afirmando aos irmãos, que o livro de Gênesis restringe-se em ensinar apenas um por vez. Não é isto. Eu estou dizendo que ao refletir sobre o livro de Gênesis, percebo que cada patriarca, com seu chamado, sua vida, seus erros e acertos, refletem também a minha vida, e com eles passo a compreender como devo me comportar, o que devo recuar, o que devo aceitar, o que devo rejeitar, e assim por diante. Números não. Números já não é um livro mais individual, é um livro mais coletivo. Daí a compreensão Neziquim, prejuízos. Aquele que estava carregando uma promessa sozinho, agora todos estão debaixo da mesma promessa. Não é mais um, são milhões. Não é mais um caminhando para a terra prometida, são milhões caminhando para a mesma terra. Não é só um ouvindo a voz de Deus, é um que ouve para direcionar todos os que estão caminhando. É um monte de gente caminhando para a mesma promessa, adorando o mesmo Deus, debaixo da mesma direção, e assim sucessivamente. Assim como Gênesis não ensina só no individual, Números também não ensina só no coletivo, mas é uma bela lição para o coletivo, para a compreensão da cristandade. Somos uma igreja, ao mesmo tempo que somos todos em um e um em todos, firmados em Cristo, a qual Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Naturalmente o culto também é individual. Ninguém aqui se salva, nos auxiliamos à salvação, mas a vida e a adoração é individual. Ou seja, eu não posso restringir a minha adoração e o meu comportamento em Deus, esperando no outro. Eu convido o outro, trago o outro, pego na mão do outro, mas se o outro não quiser, basta eu querer, e isto será suficiente também. Bom, se o livro de Gênesis é mais individual, qual é a reflexão que podemos ter de Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 13? O que é que nós podemos refletir em Gênesis 1, que também respalda em nossa vida a mesma ação do Espírito de Deus? Em Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 13, é similar à ação do Espírito de Deus sobre a igreja. Repito, a mesma forma que o Espírito de Deus está agindo em Gênesis 1, é a mesma forma que Ele está atuando na Assembleia de Deus, aqui em Coroatá, há 98 anos. Como isto é possível? Se não vejamos, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Permite-me, irmãos, por favor, citar esse versículo 2, a parte A, no hebraico. Verhaaretz raetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Esses dois adjetivos propostos pelo hebraico, Verhaaretz raetá tohu vohu. Tohu significa a terra era informe. A terra era informe. Por favor, irmãos, não confundam, por favor, informidade com deformidade. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Deformar é a destruir o aspecto natural. Darei um exemplo aos irmãos. Os irmãos todos estão vendo esse panfleto em minha mão? Sim ou não? Perfeito. Bom, isto aqui é um panfleto, isso aqui é um papel, correto ou não? Se eu faço assim, isso aqui virou ferro, aço, isso aqui é o quê? Mas agora ele está como? Pronto, deformado. Peguei o aspecto natural dele e amassei. Deformidade. O que está deformado, eu consigo compreender o que é, mesmo que a sua natureza esteja alterada, esteja modificada. Isso não está escrito no hebraico. Repito, Verhaaretz raetá tohu. A terra era informe. O que seria informe? Sem forma. Quem olha Gênesis aqui no texto
jamais compreenderia o que a terra era. Isto não preciso nem citar em hebraico. Se os irmãos leram atentamente juntamente a mim, a partir do versículo de número 3, Deus passa a formar coisas nessa terra. No versículo 3 ele traz a luz, mas do versículo 5 em diante, melhor dizendo, 6 em diante, olha o que Deus está decretando sobre a terra informe. Haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Meu Deus, primeiro, não há divisão entre mares e rios. Continuemos. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam em cima do firmamento, e chamou Deus o firmamento céu. A sensação que o texto dá é que nem céu a terra tinha, parece que estava achatada, e Deus arranca o firmamento do meio das águas. Continuemos então. E Deus disse: ajuntem-se as águas sobre um lugar no céu, e apareça a porção seca. A terra estava submersa nos mares, logo tudo estava uma bagunça. Quem olha a terra em Gênesis 1 estaria incapaz de perceber ou notar o que era aquele projeto: céu nas águas, terra nos mares, rio e mar, tudo misturado. Não havia nada sobre essa terra. E quando a terra continua sem forma, um outro adjetivo intensifica o seu caráter completamente sem sentido. Verhaaret torro vavorro. E a terra era informidade e vacuidade, sem forma e vazia, vazia de vida, inabitada, improdutiva, infértil. Permita-me, irmãos, usar mais uma vez esses dois adjetivos, torro vorro, informidade e vacuidade, e dizer aos irmãos, num português bem claro e coloquial, que nesse versículo 2, o texto deixa claro que sem apelação nenhuma podemos chamar a terra de lixo, não presta para nada. Por que é que eu vou ter interesse em algo que não tem luz, que não produz vida, inabitada, desolada, sem forma? Torna a repetir: céu nos mares, doce salgado e misturado, terra fungada, uma completa bagunça. A mente humana é assim, pastor Josias. Nós temos este péssimo hábito. Os mais antigos não tinham este hábito tão intensificado. Por exemplo, antigamente, quando a sola de um sapato gastava, levava-se o sapato ao sapateiro. Hoje não. A produção de lixo está muito grande. Aquilo que está quebrado e não tem muito conserto, eu jogo no lixo. Ou se eu acho que o conserto não vale a pena, também vai para o lixo. Nós humanos somos assim. Se está quebrado em trevas, vazio e sem vida, tem que ir para o lixo. Esta deveria ser a continuidade de Gênesis 2. E no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus jogou esta terra no lixo. Mas não é isso que o texto diz. E o que é que o texto diz? E o Espírito se moveu sobre aquilo que era sem forma, sobre aquilo que era vazio e sobre aquilo que estava em trevas. Alguém já está glorificando a Deus porque está no mesmo Espírito. Mas chegaremos lá. Bom, amados, se os irmãos me fizerem a seguinte pergunta: como é que o Espírito se movia sobre a face das águas? Não posso responder aos irmãos, porque nem o hebraico deixa muito claro. O texto sagrado dirá: Verhaaret Israetatorro vavorro aquilo se movia seria merahefet ao penei, ou seja, merahefet é movia-se, moveu, pairou ou pairava. O que nós não sabemos é de que maneira o Espírito se movia. Eu não sei, pastor Josias, se esse merahefet, porque a expressão merahefet dá uma sensação de como um casco de navio, ele se movia sobre a superfície. Agora, de que forma? É impossível. Se de trás para frente, de frente para trás, se da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, eu não sei se eram movimentos circulares, triangulares, retangulares, eu não sei. Eu só sei que o Espírito não estava parado,
Aí entra a sabedoria dos mais antigos. Ninguém conhece a Bíblia por inteiro. Por mais que você estude, quanto mais você estuda, mais ignorante você se sente. E faço das minhas palavras, as palavras ditas pelos judeus, que leem em hebraico, daqui da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. E dizem os rabinos, por que a Bíblia Sagrada começa no hebraico da direita para a esquerda? Porque quando você pensa que você terminou de ler, você nem começou ainda. Então eu fui perguntar, lá na minha juventude, quando eu tinha os meus 17 anos, e havia ingressado no seminário teológico, lembrando aos irmãos mais uma vez, que na minha época de juventude, hoje eu estou com 35 anos de idade, não tinha oportunidade para os jovens, só os mais velhos pregavam, e de preferência os casados. Então eu não estudei para pregar, eu estudei para conhecer a Deus. A teologia não gera fé, mas ela explica aquilo que decidi crer, e erramos por não conhecermos as Sagradas Escrituras. Quem não é apaixonado pelas Escrituras, mal conhece Deus, apenas o sente, mas não compreende. Prova esta, que quando Filipe é arrebatado, ele diz para o eunuco, você entende o que você está lendo? Ele diz, como entenderei, se não há quem me explique? E depois que é explicado, ele diz, quero me batizar. O desejo de servir vem com a noção de compreender a quem sirvo. É por isso que todos aqueles que exclamam em um culto, hoje o culto não foi bom, você não conhece a Deus. Primeiro, porque Deus não falta culto. Segundo, que Deus não chega atrasado. Terceiro, que Deus sempre quer operar. O problema não é que o culto foi ruim, é você que não entendeu ainda quem é que está aqui sendo adorado desde as 18h30. Tendo isso em vista, eu fui perguntar para o mais antigo do que eu, como será esse mover do Espírito? E aí um irmão há muitos anos me disse, pastor Isaac Batista, ele me disse, este mover do Espírito é semelhante a uma galinha chocando ovos. Eu achei curioso, mas foi certeiro, como uma flecha acerta o alvo. O Espírito de Deus se move na Assembleia de Deus em Coroatá, como uma galinha chocando os ovos. Quantos aqui já viram uma galinha chocando os ovos? Levante as mãos, por favor. Isto, todos nós já vimos. Agora não sei se você compreende isto. Quando a galinha vai chocar os ovos, ela não só assenta-se nos ovos. Ao assentar sobre os ovos, elas geram duas ações. Primeira, ela está aquecendo. Segundo, ela está protegendo. Uma galinha, quando vai chocar os ovos, ela quer se protege. Ela quer se protege. E aí nasce mais uma pergunta. Ora, quem é que aquece e protege o que está quebrado? Quem é que aquece e protege o que está vazio? Quem é que aquece e protege o que é caótico? Aquilo que não presta não precisa de proteção. Mas eu vou deixar mais claro, e vou além do pastor Isaac, e vou dar dois exemplos. Primeiro, um exemplo mais jovial, porque estamos num congresso de jovens. Então primeiro os jovens, depois nós senhores e senhoras. Bom, eu sei que todos os jovens que cá estão munidos de um aparelho, um smartphone, e tem em casa um computador, um tablet e um notebook. Sim ou não? Sim. Então quando você compra, por exemplo, um tablet, um notebook, ou um laptop, como melhor dizendo em inglês, e você compra-o, quem fabricou não sabe por que é que você comprou. Eu posso comprar um laptop, por exemplo, para estudar. Também posso utilizá-lo para ver séries e filmes. Também posso utilizá-lo para a faculdade. Posso utilizá-lo para gráficos, planilhas e etc. Então quem fabricou te forneceu o aparelho com uma formatação de fábrica, mas te deixou um espaço. Para que esse espaço? Para que a forma original seja alterada. E para que ela seja alterada, precisa ter uma conversação entre o aparelho e entre um servidor. Então você usa o sistema wireless ou Wi-Fi. Lembrando a você que é mais jovem, que quando você quer aumentar a velocidade, você precisa usar o cabo. E aí você usará
toda a potência da internet que você adquiriu. O que você faz então? Quando o aparelho conversa com o servidor, é possível fazer upload ou download. E o que seria o download? Eu baixar sobre o aparelho a função a qual desejo atribuir, para que ele se enquadre à minha vontade. Logo, o Espírito de Deus é semelhante a um cabo de internet. Se não, vejamos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, aleluia, Deus só passa a falar depois que o Espírito se conecta. Se o Espírito de Deus não se mover, não haverá download de luz sobre as trevas. Mas aos mais velhos, prefiro dar o exemplo de um artesão trabalhando. Quem ainda está me escutando, diga amém, por favor. Amém. Eu não sou artesão e não entendo nada de artesanato, mas eu sei qual é o ponto alto de um artesão: é transformar potencial em ato. Lembra de Aristóteles, jovens? Potencial não é ato. Vou explicar melhor. Sabe o ovo da galinha? O ovo de uma ave é um potencial de ser uma ave, sim ou não? Óbvio. Mas o ovo não tem bico, ovo não tem patas, ovo não tem asas, ovo não tem coração, ovo não pia, tampouco cisca. Então o ovo nada tem a ver com a aparência de uma ave. Ovo não tem penas, ovo não cisca, ovo não se alimenta. É só um ovo, está lá, nem formato tem, é sem forma, é sem estética. Mas quando a ave aquece e protege, ela tira o potencial e transforma em ato. Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus, mas chegaremos lá. Potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. E o ato, potencial em exercício. Barro na minha mão é barro. Barro na mão de oleiro continua sendo barro, mas com potencial de ser um vaso. Perceberam a diferença? O artesão não vê o que a matéria-prima é, mas o que ela pode vir a ser quando é trabalhada. Repito, um artesão não vê somente o que a matéria-prima é, mas o que ela pode vir a ser quando é trabalhada. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, a empresa de internet é minha, você só é apenas aquele que vai conectar o aparelho ao servidor. Está aqui a ordem de serviço. Vai na casa de Jessé, lá tem um aparelho que eu quero baixar aplicativo real. Vai lá, porque lá tem um barro que eu quero fazer um vaso diferente para eu usar. Lá vai Samuel, pega a ordem de serviço, chega na casa de Jessé o belemita e diz: não vim porque quis, mas a minha vinda é de paz, não precisa ter medo. O meu senhor disse que você trabalha com barro, tem muitos barros bons aqui na sua casa, mas ele quer usar um barro, ele quer usar um aparelho para baixar o aplicativo. Jessé disse: qual é o aplicativo? Real, é muito pesado, um aplicativo desse tem que ter um aparelho bom. Eu vou lhe apresentar o meu melhor aparelho. Vem cá, o filho mais velho, potência extraordinária, memória para tudo, já era guerreiro, alistado e primogênito. Quando Jessé disse: é este computador aí que eu vou conectar na internet. Quando ele vai ligar o cabo, Deus disse a Jessé: ô Samuel, pois não, na ordem de serviço eu especifiquei o aparelho? Não. Na ordem de serviço eu disse o nome do aparelho? Não. Então por que tu está botando a mão onde não deve? Diz a Bíblia que o próprio Samuel, ao ver o primogênito, disse: eis aí o ungido do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? É o melhor que tem, é o iPhone, só pode ser esse. Deus diz: cuidado, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo aquilo que a matéria-prima pode vir a ser quando é trabalhada. Samuel disse: Jessé,
não é este aparelho. Passo segundo, passo terceiro. Você conhece a história. Quando acaba-se os aparelhos, Samuel olha para Jessé e diz: não falta nem mais um, não há mais nada aqui a qual Deus possa usar. Ele disse: tem, mas o que tem é computador de cubo. O que tem até botão, nem touch é. O que tem é um celular que eu deixo até as crianças brincarem. Não serve mais para nada. Por que não serve? Você veio aqui dizendo que procura um rei. O que falta não tem forma. O que falta é vazio dessa característica. Rei carrega espada, o que falta anda com cajado. Rei carrega a armadura, o que falta carrega a funda. Rei é bom de guerra, o que falta é compositor. Rei tem cheiro de sangue, o que falta é cheiro ovelha. Tudo que você quer, nada tem a ver com este. Samuel estende a ordem de serviço e diz: mas eu não sou artesão, você também não é artesão. Deus gosta de pegar as coisas que não são, para fazer confundir as que são, para a glória do seu santo e bendito nome. Não sentaremos à mesa enquanto o aparelho não chegar. Lá vem um aparelho franzino, fraco, cheirando a ovelha. Deus diz: agora sim, este é o aparelho que eu tanto queria. Liga na internet para você ver o que eu vou fazer com esse aparelho aí. E diz a Bíblia, não eu, que Samuel, tomando chifre de azeite, ungiu a Davi. Olha o texto: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, da planta dos pés ao alto da sua cabeça. Davi sem o Espírito, só um pastor. Davi sem o Espírito, só alguém fraco, franzino, magrelo. E com o Espírito, matador de gigante de 3 metros de altura, e de leão e de urso. Será que é por isto? Será que é por isto que o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola a Tessalônica, diz: Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, fazendo ressoar esse texto, diz a Coroatá: ei, Assembleia de Deus, faça congresso. Mas se o Espírito de Deus não sacudir, não se mover, isto aqui não é congresso, é só aglomeração de gente. Ei, pastor Carlos, faça teologia, como os apóstolos fizeram, percebendo que a igreja havia crescido. Chamaram o povo e disseram: separemos os diáconos, para que nós, os apóstolos, oremos mais? Não. Pregamos milagres? Não. Nos separamos para o ensino das Escrituras, pois o apóstolo Paulo disse: o presbítero deve manejar bem as Sagradas Escrituras. Se você é bonzinho, mas não maneja as Escrituras, não pode ser presbítero. Esta é a régua da Bíblia. Esta é a régua da Bíblia. Estude a palavra de Deus, faça grego, o que você quiser fazer, mas se na hora que você estiver pregando, o Espírito de Deus não fluir nessa mensagem, isto é só discurso de um livro antigo. Ei, músicos, estudem música. Isto aqui não é fanfarra, isto aqui não é a banda de qualquer lugar, isto aqui não é banda de boteco, isto aqui é adoração ao nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso. Estude a escala pentatônica, estude compasso, tempo. Vocês que cantam, estudem como se canta, saibam usar a voz de máscara, peito, como usar um melisma, apogiatura, vibrato e etc. Cante da melhor forma possível, mas se o Espírito de Deus não fluir das suas notas, das suas baquetas ou da sua garganta, isto aqui seria Raul Gil, The Voice Brasil, mas não seria adoração. Serei mais claro aos senhores: a Assembleia de Deus é uma igreja esquisita, é uma igreja estranha. Graças a Deus, a Assembleia de Deus está crescendo, não só na estrutura, mas na mentalidade. Outrora, quando entrei nos ensinos teológicos, chamavam-me de louco e diziam que eu ia me esfriar.
Olha que loucura que chegou a Assembleia de Deus. Graças a Deus hoje temos grandes teólogos, temos grandes mestres, temos grandes músicos, temos grandes cantores, temos grandes pessoas inteligentes, pessoas influentes. Mas a Assembleia de Deus não cruzou o centenário nas costas de teólogo, na boca de quem fala grego e hebraico, na boca de quem canta bonito ou de quem toca muito. A Assembleia de Deus cresceu com 2 missionários loucos, que tiveram a visão de um lugar que nem sabiam onde ficava, que procuraram no mapa, desbravaram esse país com uma mensagem pregada: Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, aleluia, e leva para o céu. A Assembleia de Deus cresceu com pessoas simples e humildes, que trocavam R pelo L, o L pelo R, e que mal sabiam falar o português, mas quando dobrava o seu joelho no chão, o mesmo Espírito de Gênesis e o mesmo Espírito que tomou Davi aquecia e protegia a Assembleia de Deus. Oh meu Deus do céu, levante a sua mão o mais alto que você puder. Que coisa maravilhosa, que coisa linda é esta. Por favor, isto que faremos agora é muito sério, é muito sério. Coloque a mão no ombro do jovem que está ao seu lado. Isto é muito sério. Você que está na galeria também faça, porque galeria também está no culto. Você que está no telão também está cultuando. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. Chacoalha ele e ele diga para ele: não me interessa de quem você é filho, não me interessa se na sua família tem pastor, se tem cantor ou missionária. A pergunta não é essa. A pergunta é: és cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo. Na política você precisa de coalizão, aí no mundo você precisa de network, e na igreja, entre no teu quarto, feche a tua porta e deixa o Espírito de Deus se apoderar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a abrir a sua boca na adoração, conforme você adorar. Oh Espírito de Deus, vai sacudir corota, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para frente, na galeria, no telão, dentro de casa. Eu quero ouvir você. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero. Cadê você que é batizado no Espírito Santo? Abra a tua boca, abra a tua boca. Adoremos-lo, adoremos-lo. Enquanto você adora, eu mexo com a tua fé. Enquanto você glorifica, eu te provoco. E diz a Bíblia Sagrada: é nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E todos estavam reunidos no mesmo lugar, e um vento veemente impetuoso invadiu a Assembleia de Deus de Corota, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito. Eu espero você glorificar por alguns minutos. Feche os olhos e abra a boca. Enche esse lugar de adoração. Espírito. Eu estou ficando muito preocupado com essa geração atual que investe em Instagram, em cartaz, em teaser, em tudo quanto é coisa. Tudo isso
isso é bom, deve ser investido, mas não investe mais em joelho, e não investe mais na adoração. Mas pastor, quem não é visto não é lembrado. Mas existe um profeta chamado Samuel, que não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nome, mas diz a Bíblia, e o Senhor soprou o nome de Samuel de Dan a Beersheba. Quando Deus quer levantar alguém, olha aí, alguém já está com... Levante a sua mão em sinal de receber. Eu sinto o Espírito de Deus e eu vou profetizar. Não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Se esta noite, e queira Deus que seja esta noite, se o Espírito de Deus quiser te pegar, minha irmã, quiser te pegar, meu irmão, não tem forma, não tem vacuidade que impedirá de Deus fazer aquilo que Ele quer. Quem recebe, só quem recebe, fecha a palma da tua mão, dá um pulo dessa cadeira, abra sua boca para glorificar a Deus e diga a Deus: eu estou disponível, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito, me encha do teu Espírito. Toque esse teclado, meu filho, é o som desse teclado, é o som do tangedor. O Espírito de Deus vai te visitar aí, o Espírito de Deus vai te visitar aí. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ai, Jesus, é hoje. Pastor, me deu mais tempo, mas eu acho que a igreja já entendeu. Eu não vou nem mais continuar. Fica de pé comigo glorificando a Jesus. E diga para 3 crentes: seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Abra a tua boca e seja cheio do Espírito. Abra a tua boca e seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. De glória sobre a nossa cabeça. Eita, huracando revacalavaio revassar. Há uma nuvem de glória sobre o teto desta igreja. Fecha o teu guarda-chuva que vai chover renovo. Fecha o teu guarda-chuva que vai chover batismo. Fecha o teu guarda-chuva que ele vai te incendiar. Ele te achou, rapaz. Ele te achou, moça, de trás das ovelhas malhadas. Ele te chamou para uma obra. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Escute-me e eu encerro. Meu Deus. Nós poderíamos cruzar noite adentro, versículo a versículo, vendo, por exemplo, a separação. O que é doce, o que é salgado, é salgado. Como ele disse em João capítulo 7: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. A igreja não é mar, a igreja é rio. E nós poderíamos triunfar. Mas eu vou encerrar por ordem do Espírito lhe dizendo uma coisa. Olha o que ele diz: terra seca,
sai da água e produza. Nunca vi terra seca produzir. Eu nunca vi. Olha a primeira ordem que Deus dá à terra: sai das águas. O que isso significa? Enquanto você não sair da onde não é o teu lugar, você nunca vai produzir nada. Não se deita vinho novo em odre velho. Primeiro se separa, agora sim produza. Seco, seco. Porque produzir com chuva é no natural. Produzir sendo regado é no natural. Mas eu vou mostrar para Coroatá. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu recebo cotidianamente mensagens e perguntas, teológicas ou não, mas recebi uma avalanche de mensagens por causa das eleições, e pessoas ansiosas dizendo: o senhor viu o que está acontecendo na Nicarágua? Eu disse: rapaz, deixa eu dar um recado para o presidente ou ditador da Nicarágua. Você não está inventando nada. A gente apanha desde o Egito. Quem é Nicarágua perto de Egito? Quem é Nicarágua perto de Babilônia? Quem é Nicarágua perto de Roma? Eu só sei de uma coisa: quanto mais Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia e se fortalecia. A igreja tem dono, e nós mostraremos ao mundo. Pode mandar fechar a igreja, podem até matar um dos nossos e lançar em prisão, não tem problema. Nós somos a igreja de Esmirna, e a palavra Esmirna contém o sentido de mirra, e mirra é um perfume cuja essência é extraída debaixo de pancada. Quanto mais bater na gente, mais a gente vai produzir, mesmo secos. Ai meu Deus. Pastor, mas você está dizendo isso e você não sabe o que eu passo. Não tenho nada, não sou ninguém. Mas se você está seco, mas está separado, se você está seco, mas é um ungido, uma ungida, um servo, um crente, uma pessoa que ama Deus, se prepara. Você é como o salmista que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro virá quando Deus quer fazer. Ele não precisa de nada no natural para realizar. E eu vou concluir. E eu concluo. Como? Moisés, que clamas a mim? Marcha. Faz a tua parte, que eu vou abrir esse mar no meio. Deus vai usar essa situação de sequidão para mostrar para quem está na tua casa, na tua parentela e na tua família. E não é para envergonhar ninguém. Igreja não é facção criminosa para envergonhar os outros. Milagre não é para isso. Milagre é para quê? É para mostrar para o incrédulo: se rende, porque onde a minha mão não alcançou, a de Deus alcançou e também fará sobre a sua. Estenda as duas mãos assim para receber. Não levante muito alto não, para não cansar. Levante assim. Eu sinto uma presença muito forte do Espírito Santo. Feche seus olhos.
Talvez alguém te olhe e diz: sem forma e vazio. Alguém te olha e diz: já não tem mais jeito para essa família e para essa situação. Mas o Espírito de Deus está dizendo: tem jeito. Oh glória, oh glória, oh glória, 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 glória. Pela fé sinto o Espírito de Deus se movendo sobre a tua casa. Pela fé sinto o Espírito de Deus passeando na vida dos teus filhos. Pela fé sinto o Espírito de Deus passeando no teu futuro, nos teus sonhos e na tua alma. Pela fé sinto o Espírito de Deus pegando os teus pais e a sua mãe. Pela fé sinto o Espírito de Deus visitando a tua parentela. Pela fé sinto o Espírito de Deus passando no leito dos hospitais. Pela fé sinto o Espírito de Deus baixando a taxa de criminalidade no Maranhão. Pela fé sinto o Espírito de Deus produzindo em meio à sequidão, produzindo em meio à sequidão, produzindo em meio à sequidão. Feche a sua mão pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Nós iremos profetizar. Ezequiel, o que você vê? E ele diz: eu vejo um vale cheio de morte. Então abra a tua boca. Aleluia. Abra a tua boca e profetiza. E Ezequiel disse: eu profetizei segundo a ordem que me foi dada. E eu vi um vento. O vento do Espírito vai passar e vai dar vida àquilo que estava morto. De 2 em 2, moça com moça, moço com moço. Vire de frente, não toque nessa pessoa, só feche os seus olhos. Vire de frente, para nós encerrarmos. Feche os seus olhos. Quando eu autorizar, e não existe passe de mágica, é só para que façamos juntos. Tu darás um abraço nesse crente e dirá para ele: se o Espírito de Deus te tomar. Olha aí, já começou. Eu verei ele te usando em Maranhão. Eu verei a tua família sendo salva. Eu verei você cantando e os demônios batendo em retirada. Eu verei o evangelho se expandindo. Ele vai pegar tudo que é caótico e vai trazer. Olha aí, ó, já começou. Já começou. Abraça esse crente aí agora. Aleluia. Abre a tua boca e eu te encherei. Adianta ter ouvidos e não escutar. Do que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a tua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. O
é que dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio e ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, ele está aqui. Glória dele aqui, o mal tem que cair. Meu Deus da mentira, Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Do que adianta ter os olhos, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Diga, vai. Inclina seus ouvidos pra me escutar. você me tem que se esconder. Se ele não quiser aparecer, Faça o povo entender que meu ao silêncio está, e ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que ele tirar está sendo consumido. Deixa eu adorar, ele está aqui. Tem glória dele aqui, mal tem que cair. E eu reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Declara, vai, declara. Pode ser mais forte, vai. Com todo o teu fôlego, diga, vai. E outro igual não há. Declara, declara. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui. tem que cair. E eu reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não Tome seu assento glorificando a Deus. Glória a Deus. Você que está aqui, deixa eu lhe dizer algo sério. Só há um lugar onde, independente do estado em que o humano se encontre, ele é transformado.
é na igreja. Porque não é a igreja que o faz, mas quem manda na igreja é quem realiza. Uma certa vez, quando eu estudava direito, uma professora muito querida de ciências da religião, ciência política, perdão, ela se dizia incrédula, não crer em nenhum tipo de manifestação divina, ou seja, nenhum tipo de religião. Mas no meio da aula, ela disse, de ciências políticas, hein? E a faculdade de direito, tem nada a ver com religião, e ela também não era religiosa. Mas ela disse, eu defendo e estou sendo perseguida, porque tenho defendido nas faculdades a importância da bancada cristã na Câmara, e eu percebi onde se ia dar. Como não sou bobo, queria ver Deus sendo glorificado na boca dela, e logo fiz a pergunta: por que dizes isto? E ela disse: eu não sei o que acontece com os crentes, mas lá entra nego com fuzil e sai com a Bíblia. Lá entra casamento arrebentado e sai restaurado. E ela achava que era a igreja, mas o dono da igreja é quem diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pastor, mas eu não sirvo. Jeremias, vai na casa do oleiro e veja o que o oleiro está fazendo. E Jeremias disse: quando eu fui na olaria, eu vi que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrava, mas do mesmo barro, não era de outro. Ele dizia: estás quebrado, mas eu não jogo fora. Eu te amasso, mas eu te faço um vaso mais excelente do que antes. Mi maior. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Declare: tu és santo. Santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és, tu és. Te descrever. Diga quem ele é. Amigo, Espírito Santo de Deus que fala
que sou dependente de Deus. Onde está a primeira vida? Que quer deixar o Espírito se apoderar de você. Um sinal com a tua mão. Nós iremos orar por você. Pastor, eu estou afastado. Eu estou afastada. Vem para Jesus. O Espírito de Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. Onde está a primeira vida? Nós queremos e precisamos orar por você. Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras. Já temos a primeira vida? Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Verás livramento, só é o teu Deus. Se te fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história e ninguém irá. Enquanto com glória ou não. Onde está a quarta vida? Está vindo a quarta alma. Está vindo a quarta alma. Nós esperaremos. Aonde está a quinta? Está vindo lá no fundo, a impressão minha. Auxilie-me. Está vindo a quinta alma. Quanto mais glória você der, melhor fica. Está vindo a quinta alma. São 2 almas aqui. Aonde está? Onde está? Onde está a 6ª alma? Traga do telão. Você que está aí fora, eu espero você vir. Ele não tarda, não falha, não perde batalha. Derrota gigante, derruba muralhas. Acelera o compasso. Passeia no fogo, caminha no mar. Vamos, se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Quando ele ordena, ninguém pode. Está vindo mais uma alma. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Vamos, ninguém vai apagar o que Ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Está vindo mais alto. Vinde, vinde. Onde está você? Aonde está você? Você que está no telão, irmãos que estão aí fora, se alguém pegue na mão deste alguém. Almas são caras, almas
almas não podem vir sozinhas. Agarre na mão dessa pessoa e diga: vamos, eu irei lá com você, você não está sozinho. E tragam-as, nós esperaremos por vocês. Está sendo transmitida ao vivo, sim ou não? Quem é que está na mídia? Aonde? Lá atrás. Está no YouTube? É no YouTube? Você que está em casa no YouTube, se você quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador, escreva o seu nome nos comentários e Ele me dará um sinal e nós estaremos orando por você. Deus é um Deus de perto e um Deus de longe também, e Ele te alcança dentro da tua casa hoje. Aonde está você? Se alguém escrever o nome, dê-me um sinal para nós notificarmos a igreja. Nas laterais da igreja, na galeria, nós esperamos você. Tudo isto é feito para a salvação das almas. Aonde está você? Aonde está você? Nós queremos orar e encerramos com chave de ouro. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, cante. Nós queremos orar por você. Levanta as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite canta. Vem para Jesus, não espero você. Venha. Nós precisamos encerrar, mas queremos orar por você. Você que está na internet, coloque o seu nome. Nós iremos escolher o seu nome. Nós iremos orar por você. Não há mais alguém. Não há mais ninguém. Eu sei que há. E eu insisto. E eu insisto. E eu insisto. Aonde está você? Vem para Jesus. Aonde quer que você esteja. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Por essas almas, estenda suas mãos para cá. Quantos são gratos a Deus por essas lindas almas? Glorifique ao Senhor por causa disso. Fiel é Deus. Senhor Deus, nós queremos apresentar. Tem alma na internet? O Weslane está reconciliando com Jesus pela internet. O Espírito de Deus te alcança, Weslane. O Espírito de Deus te alcança. Senhor Deus, nós queremos apresentar a cada vida que aqui está, incluindo a Weslane. Eles são teus. Firma-os sobre a rocha firme, para que quando o vento que destruiu a casa sobre a areia não destrua essa comunhão que aqui está sendo feita. Que quando o Senhor retornar, eles possam entrar contigo, assim como nós também entraremos. Mas que enquanto estivermos na terra, que eles deem mais frutos, e pela vida deles, outras vidas possam ser alcançadas. Muito obrigado pelo perdão dos seus pecados. Nós te louvamos gratos por tudo isto, em nome de Jesus. E a igreja diga amém.